Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Educação, um programa que a gente fala de educação em tom maior. Eu sou a Laila, sou mulher cisgênero, parda, de cabelos escuros, lisos e no ombro. Hoje eu tô vestindo uma calça bege, uma camisa laranja e uso óculos. E você está acompanhando a nossa segunda temporada, essa temporada que nós vamos dedicar à escola do presente. Você já pensou como é que é a escola de hoje em dia? Pois é, este é o tema dessa temporada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que nos bate à porta e que transforma a vida de cidadãos e cidadãs, que é a educação política, também conhecida como educação cidadã. Neste programa, eu recebo aqui no estúdio para nos ajudar a pensar nesses contextos, ver dos problemas e as possibilidades de tratar disso dentro da sala de aula. Eu recebo a professora, que é vice-coordenadora do projeto Politizar Goiânia, doutora pelo Programa de Sociedade e Cultura, História e Antropologia, Arte e Patrimônio da Universidade de Barcelona e professora da Universidade Federal de Goiás, Rita de Cássia de Oliveira. Olá, professora, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Para mim é um prazer, eu agradeço o convite. Poderia fazer a sua autodescrição, professora, também? Eu sou uma mulher de 50 e poucos anos, tenho 1,69 m de altura, sou parda, sou professora, mãe, pesquisadora. No momento aqui estou usando um vestido de cor laranja e bege. Muito obrigada, professora. E a gente também recebe aqui em estúdio hoje o professor de Geografia no ensino médio, mestre e doutor também em Geografia, Paulo Aguiar. Muito bem-vindo, professora. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite, né? Bom, me apresentar, Paulo Roberto, como você falou, homem cisgênero, branco, cabelo curto, uso barba, tenho tatuagem, estou usando óculos. Atualmente estou com um jeans, camisa rosa e um tênis caramelo. Muito obrigada, professor. E para a gente começar o nosso bate-papo, a gente sempre gosta de entender o que as pessoas acham na rua, do que o nosso tema trata deste episódio, né? Então a gente foi na rua para entender o que as pessoas pensam. Fomos perguntar para elas se elas sabem o que é educação política, então vamos acompanhar. Hoje viemos para as ruas para falar sobre um tema fundamental em nossa sociedade. Queremos saber o que as pessoas entendem por educação política, se elas lembram de ter estudado sobre esse tema nas escolas e qual é a importância de educação política. Vamos ouvir algumas opiniões? Para você, o que é educação política? Olha, educação política, eu acho que eu tenho um mínimo de conhecimento sobre a política do nosso município, do nosso estado, né? Eu entendo que é um assunto que tem que ser tratado, né? Porque política, querendo ou não, é o que nosso Brasil precisa, né? Você lembra de ter aprendido algo sobre educação política ainda na escola? Não me lembro, não, de ter colocado, não. Você acha que seria importante aprender sobre educação política ainda na escola, para os jovens, para as crianças? Sim, eu acho que sim. Seria bem importante, né? Principalmente para o futuro do Brasil, né? Você lembra de ter aprendido sobre educação política na escola? Não, na escola eu acho que eu não lembro de ter esse tipo de matéria, mas eu aprendi com meus pais. Que eu acho que a educação política tem que ser você ser uma pessoa séria, né? Uma pessoa que não se corrompe. E as coisas que os pais ensinam mesmo, que é o caminho certo. Não, nunca foi implementado nenhuma aula sobre política. A única coisa que eu me lembro é sobre religião. Mas sobre política, como você votar, como você exercer o seu voto dignamente, nunca. Na escola, não. Você acredita que seria importante ensinar as crianças, os jovens, os adolescentes, o que é política? Sim, claro, teria que ter uma aula específica para poder mostrar hoje o nosso país, como funciona, né, a corrupção, os direitos, e sim, teria que ter na escola. Eu, na minha opinião, acho que teria que ter. Você acha que ter educação política na escola seria necessário, seria importante? Sim, eu acho interessante, porque meus pais mesmo nunca me falaram sobre política, não ensinaram e na escola muito menos. E é uma coisa que nem eu falei, de muita importância no Brasil, né? Porque não é qualquer um que você pode pegar e colocar na eleição e
virar presidente, né? Tem que ser um negócio bem feito. Seria primordial, né? Tinha que ser, eu acho que um dos fundamentos de matéria básica da pública hoje é ser ensinar a criança a escolher como é que vai ser quando crescer, dependendo da sua escolha, como é que vai ser seu país, que seu futuro depende da sua escolha, né? A gente teve uma noção de como as pessoas nas ruas pensam, né? Pensam e repensam a educação política. Na verdade, a gente percebe que essas pessoas não tiveram educação política no ambiente escolar. Professora Rita, a gente também entendeu que ali existe um estereótipo do que seria a educação política. Uhum. Como que a educação dentro da sala de aula, neste caso, mediada por um professor, por uma professora, poderia rebater esse sentido do que é política e mostrar a cidadania para esses alunos e alunas? Então, nós procuramos trabalhar dentro da escola, dentro da sala de aula, não é? A partir das disciplinas que trabalham essa temática, né? Que tem essa temática no seu currículo, como a história, a geografia, a sociologia, a filosofia. Nós trazemos os conceitos, nós trazemos os princípios, né? Fundadores dessa área da política, desde os seus fundadores, né, os gregos, e passamos por toda uma trajetória histórica ao longo dos anos, desde o 6º ano até o ensino médio, e nós, então, trabalhamos conceitos básicos para que os alunos entendam como eles foram fundados, como eles foram pensados, em que contexto histórico foram esses conceitos construídos, e para que também façam, né, a partir da leitura da sua própria realidade, aí é muito importante que se diga, o aluno precisa ter uma leitura da sua própria realidade, fazer a crítica, fazer a análise e fazer, então, esse conceito, ou tomar esses conceitos a partir do que fará a diferença para ele. Então, nós ensinamos os sistemas políticos, ensinamos os princípios, né, em que eles foram fundados, mas também fazemos uma leitura crítica a partir da realidade que vive cada aluno e aluna. E aí vocês há de convir comigo que existe um mundo de polarização e a gente sabe que esse mundo de polarização que a gente vive nessa sociedade traz muita desinformação, né? Então, para começar o nosso bate-papo, nesse sentido, nesse bloco, a gente vai acompanhar uma definição do que de fato é educação política e educação cidadã. Vamos acompanhar. Educação política ou educação cidadã. Um conceito que para muitos pode não soar muito claro. Mas vamos ver que se trata de algo indispensável para todo aquele que se preocupa com seus próprios direitos. Cidadania. No dicionário, a palavra aparece como a condição de ser cidadão, a partir do exercício da participação na vida pública e política de uma comunidade. Segundo a Constituição Federal, também chamada de cidadã, o preparo para a cidadania é um objetivo da educação brasileira. E como fazer isso na prática? Debates de temas atuais, simulações de processos democráticos, projetos de estímulo ao senso crítico, entrevistas com figuras políticas, para citar apenas alguns exemplos. No fim, quando uma criança ou adolescente compreende o que é ser cidadão, ele também poderá lutar no futuro pelos seus direitos civis, políticos e sociais. Professor Paulo, a gente acompanhou aí essa definição, né, de educação política e cidadã. Sim. Gostaria de saber da sua experiência dentro de sala de aula. Como é que essa educação ali dentro, nesse processo de ensino-aprendizagem, de levar a educação política? Gostaria que o senhor fizesse esse relato para a gente aqui. Bom, pelo que a gente viu, né, que as pessoas falando, elas resumem muito a questão da educação política, a questão partidária, né? Então, em sala de aula, a gente tenta já retirar essas discussões partidárias inicialmente. A gente vai trabalhar questões relacionadas ao direito do espaço, né, exercer a cidadania, autonomia, protagonismo, isso tudo que preconiza a Constituição, LDB, BNCC. Então, em sala de aula, a gente vai tentar, eu pelo menos como geógrafo, né, tento estabelecer a participação do meu aluno no espaço, por meio da compreensão dos direitos e deveres que ele tem que exercer para que ele possa ter o resultado como um cidadão. Como o professor Rita falou, né? Ser reflexivo e ser crítico. E aí a gente acaba trazendo exemplos, documentários, artigos, livros, né? Para ilustrar toda essa temática em sala de aula. E é interessante a gente observar também que existe, lógico, um medo do professor, da professora, de trabalhar essa temática dentro de sala de aula, como a gente já disse,
é uma sociedade bem polarizada, né, e conservadora. Então a gente vai conversar com um advogado e um professor, o nome dele é Jefferson Acevedo, e ele trouxe pra gente o que é o direito do professor nesse sentido de educar o aluno na sala de aula falando de política. Vamos acompanhar a fala dele. Ética, sociologia, filosofia são conteúdos da grade curricular, né? Então, os professores, como um todo, têm que entrar nesses amiúdos. A gente tem uma possibilidade muito boa, inclusive, uma possibilidade de ampliação desses conteúdos, que é o Enem, né? O Enem traz questões, inclusive, de ampliação do conteúdo social e político, de organização da sociedade como um todo. Então, os professores podem entrar nisso até pela própria liberdade de cátedra e porque a própria perspectiva da LDB permite, né? Um exemplo simples sobre isso é o funcionamento das instituições. Quando o aluno com menos de 18 anos é chamado a participar do pleito político, não é porque ele tem a obrigatoriedade de votar, é porque ele começa a iniciar a vida do ponto de vista de tentar entender isso. Então é um pouco dessa perspectiva, do estudante entender também o que os poderes executivo, legislativo e judiciário, ele tentar entender isso. No ensino fundamental, por exemplo, o estudante tem perspectiva de entender o que é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, para entender um pouco sobre direitos, e no ensino médio ele pode aprofundar nisso, inclusive entendendo noções de democracia, noções de direito e noções da sociedade como um todo. Discutir ética, para a gente pensar na ética como a política também, a gente entende no processo de boa convivência, do bem viver, da troca de experiência. E não necessariamente uma discussão partidarizada, né? A gente não está falando nessa perspectiva. A gente está falando do ponto de vista de discutir as instituições e o processo político. Dentro da Base Nacional Curricular Comum, tem um momento que a gente vai discutir todos os processos revolucionários, a criação de Constituição, independência dos estados, as constituições brasileiras, a primeira, lá de 1824, o processo como um todo. Vamos discutir ditadura militar, vamos discutir a Constituição nacional agora, o modelo que nós optamos, que é o presidencialismo, como que funciona o Congresso. Então, assim, a documentação como um todo não vai falar, estuda a política assim, mas tem lá os dados, inclusive, para você estudar o funcionamento do Estado. O funcionamento do Estado você vai passar por isso. E daí os professores têm uma liberdade gigantesca para discutir isso. E, gente, isso não tem nada a ver com o que dizem aí, que é uma influência de A ou B, porque o professor tem a obrigatoriedade de mostrar o que está sendo, o que foi o processo. E o professor pode ser respaldado por várias coisas. Exemplos infinitos. A própria Lei de Diretrizes Básicas, a própria Diretriz Curricular Nacional, as próprias resoluções dos conselhos estaduais, municipais de educação, o Conselho Nacional de Educação, são documentos que respaldam o professor do ponto de vista da construção do conteúdo. Então, ele já tem essa perspectiva. A liberdade de cátedra dele garante que ele vai fazer aquilo. Então, a gente tem aí uma fala de um advogado, professor, para que nos auxilie, né, no sentido de garantir o direito, sim, do professor da professora falarem de política dentro de sala de aula. Então, tá ok. Mas há barreiras, professora Rita, para falar de educação política dentro da sala de aula. E aí a gente pode até falar deste nome, né? Interessante a gente até falar o termo educação política. Ele tem uma certa irritabilidade das pessoas, um certo preconceito mesmo, e aí às vezes a gente opta inclusive por falar educação cidadã nesse sentido, justamente para não ter esse estereótipo do que seria falar de política dentro da sala de aula, né? Então, professora, voltando à pergunta, neste sentido, o professor encontra barreiras para ter esse tipo de aula em sala de aula? Bom, como foi citado já nas falas que foram apresentadas, e o próprio professor Paulo também disse, sim, nós temos algumas barreiras. A primeira é, sem dúvida nenhuma, o estereótipo, né, do que é a política na atualidade e como as pessoas lidam, né, com a realidade política na nossa cidade, no nosso país, ou como ela sente e percebe a partir da sua realidade. Então, esse estereótipo ele só pode ser vencido com educação, né? E com informação de qualidade. Então, sim, uma das barreiras é o estereótipo, ele é trazido através de notícias que são falsas, relacionadas ao meio político, né? Ou realçam apenas os pontos, né, mais negativos que possam aparecer. E nós ouvimos os nossos alunos trazerem, sem dúvida nenhuma, o que eles ouvem, né? Onde eles frequentam a casa, a família, a igreja, em todos os locais que nós nos encontramos enquanto pessoas, né, em uma vida social, eles trazem, sem dúvida nenhuma, os conceitos, os estereótipos, e nós ali, na sala de aula, a partir de todos esses
essas colocações que o professor que nos antecedeu falou, né, ancorados na legislação educacional e também nos conteúdos que são permitidos que nós, né, por essa legislação que nós trabalhamos na sala de aula, nós trazemos esses conceitos, fazemos as discussões, damos, né, exemplos e ressaltamos a importância de que eles possam construir a sua própria visão a partir da realidade, dos problemas que eles enfrentam e se posicionem enquanto cidadão ou cidadã em formação, né, diante também dessas barreiras, que são falsas notícias, estereótipos e que só a educação pode destruir. Este é um tema do nosso próximo bloco, então fique ligado, a gente vai voltar a falar sobre desinformação na política. Fique ligado, a gente já volta. Olá, de volta aqui na Educação. Nessa temporada que nós estamos falando sobre a escola do presente, é uma temporada para o professor e para a professora, mas eu te convido, você que faz parte da comunidade escolar, também a acompanhar o nosso programa. E hoje nós estamos falando sobre educação política e educação cidadã. E no nosso estúdio a gente está recebendo a vice-coordenadora do Projeto Politizar, a professora Rita de Cássia de Oliveira, também professora da Universidade Federal de Goiás, e também recebemos o professor do ensino médio, mestre e doutor em Geografia, professor Paulo Aguiar. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. E no bloco anterior a gente estava falando sobre um cenário que a gente vive hoje, que é o da desinformação. No programa passado, nós falamos sobre a desinformação no sentido da educação midiática. E agora a gente vai falar sobre a desinformação na política. Então, a gente trouxe alguns dados aí para a gente entender esse cenário. Vamos acompanhar aqui na tela. Aí o que a gente está entendendo é que existe 76% da população brasileira foi exposta a informações possivelmente falsas sobre a política em 2022, é uma pesquisa do Senado Federal. Em 2022 também, o TSE registrou mais de 21 mil denúncias de notícias falsas, descontextualizadas ou manipuladas sobre o processo eleitoral. E outro dado é que 1 em cada 4 mensagens de cunho político em aplicativos de mensagens foram consideradas duvidosas. É um dado do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Muito interessante a gente perceber esses dados, né? E a gente, vivendo essa realidade, percebendo esse contexto, a gente vai conversar com os professores em sala de aula para saber como que eles lidam com essa desinformação que vem para a escola pelos próprios alunos. Vamos acompanhar o que eles falaram. Quantas vezes você já ouviu falar que estamos na era da desinformação? Eu aposto que foram muitas, não é mesmo? E esse é o nosso assunto de hoje. Por isso viemos aqui ao CEPI Edmundo Pinheiro de Abreu para falar com os professores sobre quais são os principais desafios que eles têm ao lidar com a desinformação dentro de sala de aula. Vem com a gente! Ao longo da minha carreira, em vários momentos, mas principalmente logo após o Covid, né? Eu encontrei muita desinformação. Desinformações são muitas, né? A principal que a gente encontra são relacionadas às redes sociais, principalmente porque a gente trabalha com jovens, né, crianças e adolescentes, então são desinformações que são veiculadas pelas redes sociais. Um exemplo é a questão de Porto Alegre, das enchentes, né, em Porto Alegre, e houve um pânico nas turmas, em algumas turmas, os alunos acreditando que caso semelhante poderia acontecer em Goiânia, né? Então era uma desinformação sendo veiculada nas redes sociais em que eles participam, então isso gerou um pânico. Esse é um exemplo, né? Informações mais comuns, né, que a gente encontra e que eles trazem, né, para a escola e nos perguntam, estão relacionados a fake news, né, estão relacionados a notícias falsas que são veiculadas pelas redes sociais. Agora tá em alta com a questão das inteligências artificiais, os deepfakes, né? Então os vídeos que também são falsos, imagens que são manipuladas ou até mesmo construídas, né, por inteligência artificial. Então essa é uma outra desinformação que tem surgido bastante na escola e principalmente entre os jovens.
Eu sinto que nos últimos anos, assim, eu fiquei um tempo de licença e aí quando eu retorno eu percebo que tem uma dificuldade muito grande dos estudantes no trato, às vezes, com o professor e tal. A gente parece que vive um espaço de ódio muito grande, né? E eu acho que passa muito pela desinformação, de entender, inclusive, qual é o papel de um professor, o que é que o estudante faz, qual é o papel da família na escola. A desinformação, ela atrapalha na aprendizagem, né? Então, principalmente nas disciplinas de humanas, quando trata de questões políticas, sociais e históricas, o aluno, às vezes, ele vem com uma desinformação da própria cultura residencial dele e ele pode trazer um debate negativo para a educação, para a aprendizagem. Eu acho que a educação política ela é extremamente importante, ela não precisa ser partidária, né? Mas o que a gente trabalha? Acesso a uma informação, senso crítico, principalmente dos alunos. Então, a gente trabalha com eles essa questão de eles precisam conhecer qual é a fonte, como é que eu busco a veracidade dessa informação, né? Ela está completa. Então, a gente trabalhando essa alfabetização midiática e de informação, eu acredito que a gente também está trabalhando educação política, né? Desenvolvendo senso crítico nos alunos. Te acompanhou aí o que os professores lidam, né, dentro de sala de aula. Professora Rita, como é que esse professor pode se preparar para lidar com a desinformação nesse sentido de acolhimento desse aluno, desse estudante que chega em sala de aula, que já tem uma desinformação, nesse caso, uma desinformação relacionada à política? Qual que é o papel do professor nesse sentido? Você usou uma palavra muito importante, né? Acolher esse aluno com o pensamento, com a ideia que ele traz para a sala de aula, trabalhar com ele, né? Uma informação que possa e um conhecimento que possa dar o suporte que ele precisa para entender melhor o que ele está trazendo, e pesquisa, né? A gente trabalha muito, né, na Escola de Educação Básica que eu trabalho, que é um centro de pesquisa dentro da Universidade Federal, que é o CEPAI. Nós trabalhamos muito com pesquisa. Então, a pesquisa dá autonomia para o aluno. Então, nós abrimos fontes, ensinamos, né, e trazemos fontes confiáveis, e ensinamos como buscar fontes confiáveis de informação, e colocamos para eles, então, opções de pesquisa, e eles buscam, a partir dessas instruções relacionadas à pesquisa, quais são as melhores fontes para se informar. Então, primeiro nós desconstruímos a ideia de que as informações que chegam até eles estão verdadeiras e eles têm que assumir como verdade, mas que eles podem criticar, podem suspeitar, podem investigar a fonte, podem ter certeza de que a informação, de fato, vai contribuir com a formação dele. Então, acolhimento, ensino através da pesquisa na sala de aula para poder despertar essa autonomia, né, crítica e, sem dúvida nenhuma, fazer com que o aluno e a aluna se sinta acolhido na ideia que eles levam e trabalhar com eles nesse sentido, né? Professor Paulo, a gente sabe que educação política tem a ver com direitos e deveres, entender o que é isso, né? Entender contextos, enfim, da sociedade que se vive. Mas a gente sabe também que a gente vive numa sociedade muito polarizada, principalmente nos últimos anos, e essa polarização chega ali dentro da sala de aula. Sim. Como é que o professor vai lidar com isso? Bom, eu acho que tudo que foi falado até agora, né, contribui para o professor trabalhar isso. Primeiro, ele saber dos documentos, né, da BNCC, da LDB, do currículo, e ele está bem preparado, né, e compreender desde o início que a educação política, né, ela não é uma educação partidária, e mostrar isso para o aluno, mostrar que talvez o que ele esteja vendo seja vinculado a partir do Y, Z, W, que nós estamos, né, o objetivo é compreender a política como um todo, compreender o Estado, território, espaço, para a partir daí a gente, né, ver as complexidades que cada um, narrativa, né, ver a quem pertence, por que determinado agente está falando aquilo e não isso.
e deixar de lado e chamar o aluno para essa ideia, esquecer, deixar de lado essas questões de partidos, que eu acho que se torna menos doloroso, né? E pisando em ovos, né? A gente fica pisando em ovos, mas quando a gente traz essa ideia de política, como a professora Rita falou dos gregos, né? A gente fica mais tranquilo em discutir, mesmo porque o currículo de Goiás traz isso, muito claro, né? Nos objetivos, habilidades. Ele traz lá, por exemplo, no primeiro ano, redemocratização. O professor não pode ter receio de falar sobre a ditadura militar e do processo de redemocratização, né? E por quê? Porque ele está fundamentado, primeiro, na documentação, né? Existe um currículo. Existe um currículo, né? O DCGO, ele traz lá o que o professor deve trabalhar em sala de aula e quais as habilidades que ele quer desenvolver. Ele tendo a compreensão disso seguindo, ele fica tranquilo, né? Ele pode dar a aula que ele quer, dentro do possível, né? Trazer os debates necessários para que haja uma compreensão e não fique polarizado como você está apontando. Pois é, e aí a gente pensa, como trabalhar isso para além da sala de aula no sentido de um quadro ali e o professor falando, né? Será que poderia haver ali uma aula prática de educação política? Pois a gente vai conhecer agora um projeto chamado Projeto Ateneu Pop, do Colégio Estadual Ateneu Sergipense, lá em Aracaju, que ele mostra exatamente a prática da educação política. É uma iniciativa de um grupo de estudantes do ensino médio que se sentiu inquieto em relação ao cenário que vivia ali e provocou um professor para que fosse criado alguma coisa ali. E aí o que aconteceu? Teve muito envolvimento de estudo, teve muita prática, eles inclusive sabatinaram candidatos ao governo do estado. Vamos acompanhar essa história. Futebol, religião e política não se discutem. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase num país que tem 5 Copas do Mundo, a gente não perde um feriado e todo ano tem aquela conversa democrática na ceia de Natal. Pessoal, vocês que são entendedores do assunto, em que vocês fazem questão de não votar no ano que vem? Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo! Eu sou Alex Felipe, um dos idealizadores do POP, e estou aqui para te convencer a falar de política. Eu gosto de política e acho política importante porque a política está em tudo. Está no nosso almoço em família, na nossa escola, na nossa universidade. E isso é extremamente importante, o que me deixa extremamente curiosa e me dá mais vontade de conhecer e entender mais sobre. Eu gosto de política, seja ela partidária ou pessoal, principalmente pela sua capacidade de ser flexível. A política existe desde que mundo é mundo e vai desde o primeiro contato primitivo entre indivíduos pré-históricos para garantir a sobrevivência até as grandes assembleias da ONU para definir os rumos do planeta. Por que eu gosto de política? A pergunta deveria ser por que não gostar de política? A política é extremamente importante para a formação do cidadão e que a gente entenda ela não como uma forma partidária, mas sim existencial. É necessário entender a política para que a gente saiba reivindicar os nossos direitos e deveres e para que a gente entenda a nossa principal função enquanto cidadão e fazer o possível para cobrar as pessoas que detêm esse poder de transformação do nosso país. O Ateneu Políticas Públicas. E o POP, ele é provocativo mesmo, de ser popular. Então a nossa ideia era que a política pública se tornasse popular, que a gente pudesse levar política pública com intencionalidade pedagógica, que a gente pudesse falar disso na escola com jovens de 14, 15 e 16 anos, e vocês vão ver o quanto isso transformou a vida do meu estado. E nessa primeira fase, a gente estudou política pública com eles, estudaram um ciclo de políticas públicas, como avaliar uma política pública, o que é o Estado, qual é a função de cada poder, tudo isso a gente fez. Logo em seguida, que foi a segunda fase do POP, isso está desde dezembro, né? Então POP são 9 meses de processo de aprendizagem. Depois a gente começou a montou um mini estúdio na escola e começamos a receber especialistas em políticas públicas na área de saúde, na área de educação, meio ambiente, direito dos animais, em que os alunos fizeram o roteiro dessas entrevistas, fizeram as perguntas, estudaram sobre política pública, editaram os vídeos e a gente está começando a colocar no nosso canal do Ateneu. Então, isso é uma prova, inclusive, de se a gente confiar, eles são capazes de fazer tudo isso, né? O meu trabalho ele foi relativamente simples, foi mais de incentivar. Depois disso, eles desabrocharam.
E a terceira fase do POP, que é o POP Sabatina, que aí de fato foi quando a gente ganhou essa visibilidade, que inclusive nos trouxe aqui, que foi o momento em que a gente foi sabatinar os candidatos. Então você imagine a gente colocar 1000 alunos dentro de uma quadra, com o candidato a governo dentro da escola, numa eleição que não está fácil, mas sem problema nenhum. Eu, inclusive, me afastava e todo o processo de condução de sabatina foi feito por alunos. A gente acompanhou um caso de sucesso, né, de como trabalhar a educação política, só que nesse caso os alunos que se interessaram por essa possibilidade e chegaram o professor que a gente acabou de ouvir, o professor Yuri Norberto, ele que é professor de Sociologia. E ele foi explicando para a gente as etapas, né, desse projeto. Primeiro eles estudam, depois eles trazem pessoas para discutir a teoria e depois vem a prática. Né, a prática da sabatina de entender como é que funciona o processo eleitoral e conversar com os seus pretensos eleitos, né, nesse sentido dos seus governadores, né? O projeto é de 2022. Queria saber de vocês, como desenvolver projetos assim dentro de sala de aula? Qual que é esse desafio, professora Rita? Bom, o desafio é incentivar os alunos a se preocuparem com a realidade que eles vivem. Esse é o primeiro ponto. Você está satisfeito com a vida que você tem? Sua família tem sido assistida pelas políticas públicas? Então você se responde que não, você precisa entender de política para poder exigir que isso realmente aconteça na sua realidade. Então, nós provocamos na sala de aula, provocamos nas aulas de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, pensar a realidade. E a partir, então, da resposta dos alunos, como transformar essa realidade para que ela te atenda como cidadão e como cidadã. E nós também fazemos programas como programas de simulação, que são os programas dos quais eu, enquanto professora no CEPAI, participei já de 2. Né? Um primeiro, que é o Parlamento Jovem, que trabalha com crianças do 6º ao 9º ano. Nós vamos falar dele agorinha. E o segundo? E o segundo é o Politizar, que é para o ensino médio. Como é que funciona o Politizar, professora? O Politizar é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás. Ele nasce da inquietação também de jovens estudantes do curso de licenciatura de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. E ele já conta com uma década de existência. Né? E dentro deste grande projeto de extensão, nós temos o Politizar GIM, que é um projeto de simulação parlamentar que ocorre na Câmara Municipal de Goiânia, com alunos de escolas públicas e escolas privadas do município de Goiânia, onde eles simulam ser vereador e vereadora da cidade de Goiânia. Então, mais uma prática, então, da educação política. Sim, e esses alunos são selecionados a partir de uma redação, no modelo Enem, onde eles escrevem sobre questões políticas da cidade. Esse ano a redação foi sobre a participação da mulher na política. O ano passado sobre a participação da juventude. E o lema desse programa é lugar de jovem também é na política. Então, são jovens que se interessam em participar, depois da provocação das aulas que problematizam, né, a realidade, eles fazem essa redação e 35 deles são selecionados, deles e delas. Né? E no projeto nós prevemos a participação igualitária entre homens e mulheres, nós temos 50% das vagas, das 35 cadeiras da Câmara Municipal, que são ocupadas por jovens mulheres ou jovens. É muito interessante, a senhora disse uma coisa do lema, né, do projeto, que é lugar de política também é lugar de jovem, a gente também tem relacionado a isso as mulheres, né, que lugar de política também, a mulher também deveria estar ali. Então, projetos como esse, iniciativas como essa e educação política, a gente está falando sobre também inserir essas pessoas, minorias políticas nesse sentido, que estão excluídas da política, né, e agora podem sim fazer parte e reivindicar os seus direitos, entender o funcionamento do que é, e quem sabe estar lá também, né, que é um problema que a gente tem hoje em relação, por exemplo, à juventude e a participação de mais mulheres na política. Então, é muito bom a gente pensar na educação política nesse sentido, né, de maior participação também. Então, fique ligada. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre esse assunto e a gente vai falar agora também sobre formação continuada. Então, espera que a gente já volta. Olá, de volta aqui na Educação, nessa segunda temporada que nós estamos falando sobre a escola do presente. E o tema de hoje é educação política, educação cidadã.
Para conversar com a gente aqui no estúdio, nós estamos recebendo a vice-coordenadora do Projeto Politizar Goiânia, que é também professora da UFG, a professora Rita de Cássia de Oliveira, e também o professor do ensino médio, professor Paulo Aguiar. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E no bloco passado a gente estava falando sobre projetos legais, né, que a gente vê de educação política na prática. Só que a gente também entende que para montar projetos como esse, para pensar fora da caixa, é necessário que o professor se atualize, né? Através de formação continuada. Então, a gente foi atrás de um projeto que faz esse processo de ensino para que os professores estejam cada vez mais atualizados justamente nessa escola que a gente vive hoje. É um projeto chamado Plenarinho. Ele é um programa de educação para a democracia da Câmara dos Deputados, voltado para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, pais e professores. Então, a gente vai entender como esse processo funciona pela diretora da Coordenação de Educação para a Democracia do projeto, a Corina Castro. Vamos acompanhar como é que é a explicação dela em relação a esse projeto. Lá no portal, a gente tem um cantinho à direita que tem lá professor. Quando a gente clica ali em professor, a gente tem 4 coisas. A gente tem o Conversando Sobre, que é um blog sobre coisas que estão hoje, né, como são temas importantes. O Conversando Sobre ele tem essa pegada de assim, como iniciar esse papo em sala de aula, como trazer isso para a sala de aula. E a gente também tem planos de aula que trabalham essas questões. E aí, objetivamente, a gente propõe algumas atividades e tempos e movimentos dentro dessas atividades para as professoras utilizarem em sala de aula. Além do Conversando Sobre e dos planos de aula, a gente tem também o trabalho com as efemérides. As efemérides são aqueles eventos que se repetem na mesma data todos os anos. Então, a gente teve, por exemplo, o aniversário da Constituição, a gente teve o aniversário da abolição da escravatura, e a gente trabalha essas efemérides com textos diferentes a cada ano. Então, se a professora ou o professor quiserem se preparar, se planejar para uma atividade com essas efemérides, vão encontrar ali também bastante conteúdo. A gente disponibiliza jogos, animações, revistinhas, tem aquelas atividades de quebra-cabeça, tem trívias, tem jogos eletrônicos, né? E esses temas todos são trabalhados também nas nossas revistinhas, e as revistinhas elas ficam disponíveis no site para serem impressas, se a escola quiser trabalhar com material físico, né, em sala de aula também. Pois é, então a gente acompanhou aí uma possibilidade de formação continuada, né, professor? Sim. Qual que é a importância do professor ir atrás desse tipo de formação, não só essa, mas outras formações, para que a aula também seja mais atrativa e que chame esse jovem, né, essa criança para participar? Estava pensando que a gente está falando de provocar, né? Além de provocar, paralelo a isso, trazer também materiais, né, que é apresentado, igual foi mostrado agora, a revistinha. Conversando mais cedo, a gente estava falando sobre aquele do Superman, né, entre o martelo e a foice, que traz uma... A gente trabalha também de forma escalar a educação política. Entender que a educação política que a gente trabalha aqui em Goiânia, no município, no estado, ela está conectada com o global. Então, trazer questões que fora do estado de Goiás também, eu acho que acaba ilustrando melhor. E como eu havia falado também, documentário, trabalhei recentemente, né, um desenho do Superman que foi muito bacana, foi muito receptivo pela turma. Que é esse da foice do martelo? Da foice do martelo, Pode né? dar uma sinopse pra gente, o que é? O Superman, ao invés de cair nos Estados Unidos, ele acaba caindo na União Soviética, e aí aquele ideário, né, do Ocidente e Oriente acaba mudando as forças. Então a gente já tem uma discussão da União Soviética com os Estados Unidos, quem é o mais forte nesse momento é a União Soviética, nem tanto os Estados Unidos. E aí a gente começa a trabalhar toda a questão política global e ver como ela reverbera na local. Porque, como foi falado aqui mais cedo, né, a questão da informação, da pesquisa da fonte, muitas vezes já traz feita para a gente, né? Ela já vem pronta. E quem que trabalha isso? Quem que produz? Né? É uma política hegemônica. Então vamos começar a criticar, a refletir a respeito disso. E por meio desses exemplos, de um desenho animado,
da DC, da Marvel também. Nossa, que já faz parte do contexto deles, né? Exato, do dia a dia, né? Eles vêm, se sentem mais empolgados a trabalhar isso. Aí eu acredito que a gente acaba aproximando essa ideia, tirando um pouco, claro, não deixando de dar a seriedade, né, da educação política como um todo, mas aproximando nossos estudantes de uma coisa um pouco mais lúdica, trazendo esses exemplos, né? Eu acho que encaixa bem. A gente está falando de jovens, né, mais velhos nesse sentido. E na criança, professora? Existe uma idade para falar sobre educação política? E se não existe, se a criança é pequenininha, a gente já pode começar a falar disso com ela, lógico, numa linguagem dela. Como falar disso? Bem, nós acreditamos, enquanto professores, educadores, que não existe idade para se ensinar ou para aprender, né? E é um processo que é de mão dupla, né? Nós aprendemos enquanto ensinamos e ensinamos aprendendo, né? E as crianças são muito curiosas. Então, elas perguntam o tempo inteiro. Se há pergunta, então a busca pela resposta. E a gente, sim, pode ensinar a criança desde que ela tenha dúvidas, desde que ela tenha questões, dentro de linguajar, como o professor falou, né? De um contexto da realidade daquela criança, lúdico, mas dar exemplos do bem viver, né? A convivência com o colega é política. Então, a convivência, o recreio, a troca, o material, o uso do material da escola, né? O cuidado com o bem público. Quando uma criança coloca os pés, é muito comum a criança colocar os pés numa carteira, e a gente então fala, olha, no lugar de sentar, a gente não coloca o pé, porque esse material é um bem público, serve para você agora, mas vai servir para o próximo aluno. Então, onde há convivência, há política, e desde que há pergunta também há como buscar respostas, e essas crianças entendem muito. E elas nos dão também muitas lições. E eu acho que a escola é um espaço de excelência para discutir educação política, né? Porque é um espaço temos conflitos, temos diferentes espectros da sociedade, gênero, religião, idade, temos ali se formam grupos, né? Para disputar o poder, a hegemonia, o líder de sala. Então, assim, constantemente os professores estão trabalhando em educação política. Às vezes, talvez não diretamente em sala de aula, mas hora ou outra, quando chama um aluno, fala, olha, né, por que você acha que você fez isso? Aí começa a conversar. Então, a escola é um espaço cotidiano da educação política. A educação política não para na escola, né? A gente entra, até a gente sair, a gente está trabalhando educação política, não necessariamente em sala de aula. No intervalo, né? no refeitório, né? Esperando os pais, a gente começa a observar fora da escola. Então, acredito que a escola, sim, seja espaço de excelência para discutir educação política. E quando a escola sai para os espaços de poder e tomada de decisão? Pois é, esse é o caso do Educação que Dá Certo, aquele quadro que aquece nosso coração. A Educação que Dá Certo de hoje vai trazer justamente esse movimento de saída da educação dentro da sala de aula lá para o parlamento. A gente vai conhecer uma história do Parlamento Jovem que foi realizado com a Escola Municipal Virgínia Gomes Pereira aqui de Goiânia. Vamos acompanhar essa história. Meu nome é Gisele de Araújo Alves, eu sou professora de História aqui na Escola Municipal Virgínia Gomes Pereira, no bairro Santo Hilário, e sou a coordenadora do projeto Parlamento Jovem, na 4ª edição, que é um projeto em parceria do TRE com a Câmara Municipal e a Secretaria Municipal de Educação. O projeto ele tem algumas etapas. A primeira etapa é a palestra com o pessoal do TRE. O pessoal do TRE vem e dá uma palestra para toda a escola, trazem as urnas eletrônicas, contam todo o histórico das eleições no Brasil, como eram as eleições antigamente, como são as eleições na atualidade, falam sobre política, sobre a importância da sociedade escolher os seus representantes. A gente faz o levantamento dos candidatos que gostariam de serem vereadores mirins por alguns dias na Câmara Municipal. A próxima etapa, esses candidatos
eles elaboram suas propostas e eles apresentam essas propostas nas salas de aula. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isadora, sou candidata do Parlamento Jovem e vim aqui para falar um pouco das minhas propostas para vocês. No caso, reformar a escola porque, que nem vocês estão vendo, os materiais se desgastam com o tempo. Reformar as cadeiras, ventiladores e pintar toda a escola por causa dos desgastes que já está tendo, principalmente nos banheiros. Uma da minha proposta é ter uma sala de laboratório de ciências e uma sala de informática para nossos alunos que não têm direito à internet em casa. A participação da escola é sempre excelente, né? Não é a primeira vez que a gente participa do projeto e assim, eu fico muito feliz de participar porque é um projeto excelente. Ele trabalha muito a questão da autoestima, né, dos nossos alunos. Eles se tornam assim, bem participativos e eram alunos que nem apareciam nas aulas e a gente fica feliz por conta disso. Às vezes eram alunos que eram até, às vezes, líderes negativos, já aconteceu na sala, e eles se tornaram líderes positivos na sala. Esse ano foram eleitos 2 meninos e 2 meninas vereadores mirins. E a última etapa, então, é a participação desses alunos na Câmara Municipal, onde eles ficam ali por uma semana participando de atividades e termina com a cerimônia a solenidade de encerramento do projeto. Olha, eu gostei demais, afinal é um ponto onde que tem que ser bem cobrado, né? Afinal a gente está se preparando para um mundo onde que a realidade é muito pesada, né? E aprender mais sobre a política é muito bom, afinal a gente pode ter consciência para quem a gente pode votar e gerar um futuro melhor, né? Um futuro onde que a gente pode progredir mais e mais. Politicamente também eles começam a se colocar, né? Eles percebem que eles podem mudar, né, a vida deles, tanto na escola quanto fora, né, eles podem lutar para coisas melhores para a vida deles. Quando eles estão participando do projeto, eles entram aqui na sala e eles perguntam o que eu posso fazer de melhor para a minha escola, o que eu posso oferecer. Eu gostei, porque agora eu vou poder fazer as mudanças, né? E eu acho que os alunos vão se sentir mais confortável para o ambiente estar melhor, né? Não tem como ter uma sociedade sem a política, né? A política faz parte da nossa vida, faz parte da sociedade e a gente precisa participar da política para poder cobrar, para poder exigir os nossos direitos. Então eles passam a ter esse interesse maior em cobrar mais os direitos dele, cobrar as ações públicas dos governantes para a melhoria da qualidade de vida deles. Eu achava interessante, só que eu falava assim que eu não queria assim muito saber sobre isso, porque para mim eu não queria, né, seguir esse caminho, só que eu fui, curti, eu acho que legal, é bom se a gente quiser seguir isso para nossa carreira. E você vai querer? O que você acha? Acho que talvez eu queira. Eu convido assim os outros diretores, né, e os professores a participar, porque é um projeto excelente, né? Como a gente já falou, trabalha esse espírito cidadão do aluno, né, a cidadania, trabalha a autoestima, né, o conhecimento político dos alunos. E é muito bom, porque desenvolve muito essa questão, né, na cabecinha do aluno e com certeza eles se desenvolvem assim muito e para melhor. E se você aí de casa tem algum projeto legal, mande aqui pra gente. Nossas redes sociais são @sistema_sagres_, que a gente vai gostar demais de conhecer o seu projeto. Só que aqui no estúdio a gente tem a professora Rita, que participou já do Parlamento Jovem, né, professora? Conta pra gente essa experiência. Sim, nós tivemos a oportunidade de participar tanto do Parlamento Jovem, como na coordenação também promover e participar do Politizar, né? E quanto ao Parlamento Jovem, a mesma experiência que acabamos de assistir, é muito interessante porque as crianças, elas se emocionam a fazer parte da realidade política. Então, nós simulamos tanto eleitores quanto candidatos e candidatas, né? Então, o TRE leva as urnas para a escola, eles votam, e quando a gente pergunta qual foi a sensação, como você se sentiu, eles dizem, estou emocionado em escolher um colega que vai me representar, de ouvir o barulhinho da urna,
né? Muitos dizem até isso, que eu ia com a minha mãe. Então eles participavam de alguma forma da cena política, indo votar com a mãe, com o pai, e quando eles têm a oportunidade de fazê-lo, eles sentem uma responsabilidade de escolher bem, não é? E agora são protagonistas, né? Sem dúvida nenhuma. E eles elegem aqueles que os representam e eles depois dão uma devolutiva na escola, né? De como foi, de como participaram. São diplomados, depois elaboram projetos de lei, defendem as suas ideias em plenário, uma sessão plenária. São recebidos por vereadores e vereadoras da nossa cidade, não é? Assim como politizar. Professora Rita, professor Paulo, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom recebê-los aqui para esse papo que a gente continua aqui na Sagres. Mas agradeço imensamente a contribuição de vocês hoje. Eu queria que vocês dessem as últimas dicas aí para o professor e para a professora que nos acompanha. Professor Paulo. Não ficar com receio de trabalhar temas relacionados à política, né? Se apropriar da BNCC, do currículo do Estado, que eles te alicerçam a trabalhar esse tema em sala de aula, que é muito produtivo, que é um tema que é transversal, pode ser trabalhado a qualquer momento, principalmente nas humanidades, né? E é muito interessante quando a gente vê o resultado, né? O aluno se interessando e tendo uma leitura crítica, reflexiva do cotidiano e tendo um cidadão que ocupa os diversos espaços, aí é bem contente, fica. Professora Rita? Eu agradeço também o convite e um recado, né, que eu posso enviar para os meus colegas, professores e professoras, é que devemos sim acreditar na juventude, nós devemos acreditar na vontade que eles têm de conhecer, na curiosidade e na vontade que eles têm de transformar o mundo. E usar os recursos que nós temos e que eles têm acesso a nosso favor. Não é? Trazer as redes sociais para serem discutidas nas salas, informações que eles estão buscando nessas redes, né? Eles querem conhecer, eles querem se atualizar, eles querem se formar, eles querem dar opinião, a gente tem que fazer com que eles tenham um caminho para isso. E o caminho, sem dúvida, é a política. E aí eu quero terminar com o nosso lema, não é? No Politizar, que lugar de jovem também é na política. Mulheres, homens, meninas e meninas, né? Que eles estejam conosco nesse caminho de buscar uma vida melhor para todos nós que somos cidadãos e cidadãs e para o futuro, né? Que é deles e que está bem aí, às portas. Muito obrigada mais uma vez. A Educação de hoje fica por aqui, mas fique ligado que no próximo episódio a gente continua falando de Escola do Presente. Até mais!